Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa empresa NetSpeed Tecnologia em Sistemas, e nesse vídeo nós vamos aprender juntos a como integrar os sistemas. Especificamente você vai verificar como integrar o sistema da escrita fiscal com o sistema da contabilidade. Então vamos comigo aqui no sistema da contabilidade, eu vou mostrar todos os passos que vocês precisam fazer, inclusive dentro da escrita, o que vocês vão precisar configurar. Primeiro pessoal, na contabilidade, no cadastro, empresas, vocês vão verificar qual é o plano de contas que está vinculado à empresa de vocês. Nesse nosso exemplo aqui, eu estou utilizando um plano de contas no estilo plano modelo comercial. Esse plano de contas, pessoal, especificamente tem lançamentos padronizados, ou seja, aqui em cadastros, lançamento padrão do tipo simples, você pode ver que o plano de contas do modelo comercial já vai com alguns lançamentos padronizados de crédito e de débito. Então é importante que você verifique qual é o plano de contas que você está utilizando aí na contabilidade dessa empresa, porque é muito importante no momento que a gente for configurar lá na escrita fiscal, vocês vão ver que nós vamos utilizar débitos e créditos específicos do plano que está vinculado lá na contabilidade, ok? Bom pessoal, aqui na contabilidade tem o menu integração, escrita fiscal, integrar lançamentos. Aqui você vai ver algumas configurações. Primeiro, você pode ver os dados para integração. Em dados para integração, você vai ter os tipos de integração. Você pode fazer o tipo completo, tá? Dentro do mês que você está selecionado, você pode periodicidade, ou seja, você pode colocar o período parcial dentro de uma data específica, tá? Uma data início e uma data final. Você pode também fazer por período parcial em relação aos impostos, ok? Nesse exemplo nós vamos utilizar o período completo e especificamente nós vamos usar os registros de entrada, registros de saída, vamos utilizar os impostos e os pagamentos das duplicatas, tá bom? Caso você tenha prestação de serviço ou serviço tomado, não se preocupa que nós vamos configurar. Nesse nosso exemplo eu vou deixar desmarcado inclusive o cupom fiscal também. Pessoal, aqui nós vamos clicar em integrar. No seu sistema, se você não tiver com as configurações, vai aparecer para vocês ocorrências específicas para que você consiga fazer as configurações e eu vou te mostrar como. Bom, clicando aqui em integrar, o sistema vai fazer essa leitura e integrar, como diz aqui, ó, integração efetuada com sucesso. Vai mostrar aqui para você o histórico de integração, quantas vezes foi feita a integração. Do lado vai mostrar o que foi que ele leu e integrou. No caso aqui, registros de entrada, registros de saída, não integrou, né, nenhum cupom, nenhuma prestação de serviço, nenhum conhecimento de transporte, integrou uma duplicata que eu lancei, integrou também 2 impostos, ou seja, nesse caso ele integrou tanto o imposto a pagar como o seu pagamento, e eu vou mostrar lá na escrita o que vocês precisam fazer, tá bom? Nenhuma ocorrência de CMS nem de IPI, nenhum serviço, nenhum crédito de PIS nem de COFINS. Nesse momento vocês podem clicar, por exemplo, em lançamentos, que vocês vão verificar aqui ao lado a origem, pessoal. Nesse caso aqui, ó, ele trouxe todas as vendas, todos os pagamentos, então você pode verificar ó, com nota fiscal, venda de mercadoria, enfim, pagamento efetuado, tem muita ocorrência aqui em relação às questões aqui das suas procedências, tá? Nesse caso aqui, ó, escrita fiscal, ele vai dizer que trouxe todos esses lançamentos do nosso sistema da escrita. Inclusive, depois vocês vão verificar juntos comigo como trazer os lançamentos, por exemplo, da folha de pagamento, tá bom? Bom, pessoal, quando vocês clicarem lá em integrar, vai aparecer para vocês algumas ocorrências específicas, tá? Como é que nós vamos trabalhar essas ocorrências? Vamos lá. Primeiro, pessoal, dependendo da ocorrência que acontecer, tá? Vocês precisam configurar essas ocorrências dentro do sistema da escrita fiscal. Vou mostrar aqui para vocês o que é que vocês precisam fazer antes mesmo de, por exemplo, clicar lá em integrar. Primeiro, vocês precisam verificar se no cadastro dos CFOs que vocês estão utilizando, todos os CFOs estão configurados. Para isso, primeiro você precisa verificar quais são os CFOs que vocês estão utilizando dentro do mês, tá? Vocês podem vir aqui em relatórios, relação de acumulados, totais de CFO. Eu vou pegar especificamente aqui só dentro de um mês, mas vocês podem pegar vários meses, tá? Para que vocês consigam configurar todos os CFOs que acontecem aí na empresa de vocês. Bom, vou clicar aqui em imprimir.
Especificamente, pessoal, nesse mês ele mostrou para mim que saiu 2 CFOs do tipo 110201 e o 510201. Esses são os dois CFOs que eu preciso configurar dentro do sistema para que ele traga todas as informações que estão lá vinculadas, tá bom? Vamos lá. Primeiro vamos aqui dentro do CFO de compra. Então temos notas fiscais, pessoal, aqui de compra e notas fiscais de saída. Vamos lá. Aqui em cadastro, tabelas CFO, você vai colocar o CFO específico lá daquele relatório. O 11, por exemplo, 110201. Aqui em integração contábil, vocês vão integrar informar, né, para integração algumas coisas. Primeiro, esse CFO, pessoal, ele pode ter algumas, digamos assim, ele pode ter algumas informações que aconteceram. Por exemplo, se o CFO ele tem um pagamento à vista, se foi lançado à vista, você faz a configuração, por exemplo, clicando aqui em valor à vista, tá? Depois você pode pegar um lançamento padrão. Esse lançamento padrão é justamente o lançamento que ele vai trazer lá do plano de contas que está vinculado à contabilidade. E nesse momento vocês podem dizer que lançamento padrão ele pode utilizar. Nesse caso aqui, eu coloquei aqui, ó, vendas de mercadoria à vista, lançamento padrão, e coloquei aqui compras de mercadoria e depois o caixa, tá? Vocês podem selecionar as contas de débito e as contas de crédito, depois lançar um histórico e, por fim, lançar um complemento. Uma vez que vocês fizeram isso, vocês vão clicar em incluir item. Depois que incluir item, vocês vão partir para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Identificar as possíveis informações que podem acontecer na nota. Por exemplo, especificamente nesse meu exemplo, eu coloquei aqui a configuração de valor à vista, depois eu configurei uma provisão para valor a prazo, depois eu configurei um pagamento de uma duplicata, depois eu configurei despesas acessórias e vocês podem verificar aqui que quando vocês clicam em tipo, existem vários tipos de várias ocorrências que podem acontecer dentro do CFO. É muito importante que vocês façam a configuração de todas essas informações, porque se porventura na nota fiscal acontecer alguma retenção, algum crédito, algum complemento, algum conhecimento, alguma informação de qualquer tipo aqui, você já vai tê-la configurado, ok? Nesse exemplo eu fiz apenas à vista, a prazo, pagamento da duplicata e despesa acessória, que foi o que aconteceu aqui nas notas para que eu consiga mostrar para vocês, ok? Uma vez que vocês fizerem essas configurações, incluírem esses itens e gravarem, vocês vão agora fazer a configuração também, por exemplo, de outro CFO, nesse meu caso aqui, 510201, que foi o outro CFO que eu identifiquei lá naquele meu relatório. Eu vou vir aqui em integração contábil e mesma coisa, eu vou vir aqui, seleciono o tipo, tá? Depois de selecionar o tipo, eu vou dizer se ele tem algum lançamento padrão que eu quero utilizar, ou eu posso depois selecionar as contas de crédito, as contas de débito, os seus históricos e seus complementos. Uma vez que eu colocar essas informações e eu incluir, eu passo para a próxima, por exemplo, aqui valor a prazo, configurei também pagamento de duplicata, depois eu configurei despesas acessórias e eu posso continuar configurando os demais tipos também desse CFO, tá bom? Feito isso, depois que você fez isso e gravou a informação, você já tem a configuração específica das entradas e das saídas, ok? Vamos agora configurar as duplicatas. Como é que nós fazemos? Primeiro, pessoal, é interessante identificar quais foram as duplicatas que estão dentro do sistema, tá? Ou seja, as duplicatas que foram lançadas em entrada ou em saída. Dependendo das notas fiscais, vocês podem verificar. Aqui em lançamento, duplicatas, vocês vão ver aqui, pessoal, em lançamentos, se houve lançamento dessas duplicatas, tá? Em entrada e saída. Nesse nosso exemplo, nós vamos utilizar uma duplicata que foi paga, inclusive, dentro do próprio mês do seu lançamento. Então, é muito importante que vocês vejam se foi feito o lançamento dentro da duplicata, dentro da nota fiscal, para depois nós darmos a baixa. Vou mostrar aqui para vocês que foi lançado sim, tem lançamento aqui de entrada, perdoe, tem lançamento de saída. Vou botar aqui lançamento duplicatas, lançamento aqui em saída, tem uma nota fiscal, a 1001, que foi lançada, tá? Foi lançado aqui, ele vai mostrar para a gente a quantidade de parcelas, o número, tudo correto para que a gente consiga identificar.
Uma vez que eu identifiquei, eu vou até agora no lançamento da duplicata e na baixa. Aqui eu vou fazer a sua baixa, pessoal. Lembre-se que tudo que tiver a baixar vai ficar em vermelho e tudo que for baixado vai ficar em azul, tá? Nesse exemplo aqui, ó, já está em azul, quer dizer que foi baixado. Para vocês têm que controlar essas baixas, ou seja, verificar as datas para que vocês consigam entrar dentro de cada uma dessas duplicatas, depois colocar a data de pagamento, todas as informações e gravar. Uma vez que vocês fizeram isso daqui, gravaram as baixas dessas duplicatas e se o CFO que vocês estão verificando também está configurado o pagamento da duplicata, quando for feita a baixa da duplicata aqui no lançamento, o sistema já vai integrar também, ok? Bom, uma vez que você fez lá o cálculo, pessoal, de apuração dos impostos, uma vez que o cálculo foi feito e apurado, no lançamento aqui em impostos, vocês vão verificar que existem algumas situações, ou seja, lançamento, impostos, integração contábil. Aqui vocês vão fazer a integração desses impostos, ou seja, vocês vão configurar todas as integrações. Nesse meu exemplo, eu apenas configurei o Simples Nacional, a sua provisão e o pagamento. Porém, vocês podem configurar vários impostos. Aqui em imposto, você pode ver que tem o Simples Nacional Unificado, PIS, COFINS, enfim, tem um fundo de combate à pobreza, antecipação de ICMS. Vocês vão verificar qual é o imposto que vocês querem configurar. Uma vez que vocês fizerem isso, vocês vão dizer qual é o tipo, tá? Se é provisão, se é pagamento, se é juros ou multa que vocês querem configurar. Nesse exemplo aqui eu configurei a provisão do Simples. Então, o meu lançamento padrão dentro lá do meu Simples a recolher, ele vai estar com o lançamento padrão 89. Então vocês podem clicar, por exemplo, na lupa e dependendo do plano de contas de vocês podem verificar aqui qual vocês vão utilizar, tá? Caso você não encontre, não tem problema. É só você ir, por exemplo, e colocar qual é a conta débito e a conta crédito que vocês querem. Aqui eu fiz a provisão tanto da lançamento, tanto da provisão, como lançamento do seu pagamento também. Depois que eu fiz essas duas informações e incluir, eu gravo. Então, agora eu já tenho pré-configurado os meus registros de entrada, registros de saída, eu tenho os meus pagamentos das duplicatas configurados, eu lancei um pagamento da duplicata e depois eu fiz a configuração do Simples Nacional, tanto do Simples a recolher como do pagamento. Para que o sistema verifique o pagamento e integre, vocês precisam ir em lançamentos, impostos, pagamento de guias. Pessoal, uma vez que foi feito aqui o cálculo, ele vai mostrar para você aqui o pagamento, tá? Essa guia vai estar sem vencimento e sem data de pagamento. Vocês precisam preencher a data de vencimento e data de pagamento, inclusive dizer qual é o imposto que vocês estão visualizando. Nesse meu caso aqui, eu fiz o pagamento do Simples Nacional e eu vou gravar. Feito isso, pessoal, voltando aqui para dentro do sistema da contabilidade, integração, escrita fiscal, integrar lançamentos, eu vou conseguir efetivamente integrar todos esses lançamentos, ou seja, registros de entrada, de saída, impostos e pagamentos de duplicatas. Quando eu clicar aqui em integrar, ele vai conseguir ler essas informações e integrar com sucesso. Vejam que não aparece para mim nenhuma ocorrência, porque efetivamente todas as configurações foram feitas. Não se preocupa aí no teu sistema se aparecer alguma ocorrência, é só você verificar a ocorrência, verificar o número do documento, por exemplo, se ele falar tem despesas acessórias que não foram configuradas, você precisa voltar no CFO, verificar o CFO se no campo lá de tipo despesas acessórias está efetivamente configurado. Aqui vocês podem ver o que foi. O sistema, ele leu alguns registros e integrou também. Ele vai dizer para mim, ó, registros de entrada, registros de saída. Ele não integrou o cupom fiscal, porque não tem nem prestação de serviço, nem conhecimento de transporte. Mas a duplicata que a gente configurou, ele lançou aqui os impostos também, tanto a provisão como o recebimento, o pagamento, tá? Então os dois foram lidos e os dois foram integrados. Não houve nenhuma ocorrência de IPI, nem de serviço tomado, nem de crédito de PIS e COFINS. Nesse momento eu posso clicar aqui em lançamentos, ele vai trazer essa tela aqui pra gente. E nessa tela, pessoal, eu vou verificar aqui, ó, em procedência. Nas procedências eu posso verificar que ele trouxe vários desses registros dentro aqui, ó, da escrita fiscal. Então
ele integrou todos esses lançamentos que vocês estão vendo aqui comigo lá do sistema da escrita. Foram notas fiscais de venda, pagamentos efetuados. Tem muita informação que ele trouxe lá do sistema da escrita, tá? Inclusive, nós vamos ver nos próximos vídeos como integrar o sistema também na folha de pagamento. Bom, agora para você que tem as notas fiscais de serviço, ou seja, você que presta serviço ou tem serviço tomado, como é que você vai fazer? Dentro aqui do sistema da escrita fiscal, em cadastros, serviços, vocês vão até a aba. Primeiro vocês vão selecionar o serviço que vocês querem, depois vocês vão até a aba integração contábil. Nesse momento vocês vão integrar, olha só, ele tem integrar notas fiscais com retenção, tá? Para múltiplas partidas. Ele vai também dar a condição de você integrar, configurar para integração alguns tipos, ou seja, valor à vista, valor a prazo. Então, tudo isso que acontecer dentro da nota fiscal, você pode clicar, muito importante, você clica primeiro, procura um lançamento padrão. Se você não encontrou um lançamento padrão para, especificamente, por exemplo, as notas à vista, você lança aqui a conta débito e a conta crédito e clica em incluir, tá? É importante também que você coloque um histórico e um complemento. Depois disso, sim, aí você clica em incluir e grava. Inclusive, pessoal, todas essas configurações vocês podem copiar. Então, você pode copiar toda essa integração aqui para qualquer outro, por exemplo, para qualquer outro serviço, tá? Uma vez que você fez aqui, eu vou precisar configurar cada um dos serviços. Não tem problema. Vocês podem clicar aqui em copiar a integração e vocês conseguem copiá-las, tá bom? Inclusive, pessoal, existe outra informação importante. Vocês vão ver que vocês vão conseguir também fazer a cópia das integrações para outras situações. Por exemplo, utilitários, cópia cadastro, integrações contábeis. Nesse momento, quando você vir em utilitários, cópia, integração contábil, você vai conseguir integrar, por exemplo, digamos que você já fez integrações contábeis, já integrou todos os CFOs, todos os serviços e todos os impostos, especificamente lá de um plano que você já está utilizando. Por exemplo, aqui nós estamos no plano comercial. Eu verifiquei que em outros planos eu preciso configurar do zero também. Existem outras empresas e essas empresas vão utilizar praticamente as mesmas configurações. Se você identificou que, por exemplo, que isso pode acontecer aí na sua empresa, então é só você vir, por exemplo, aqui, plano, modelo comercial, ele já vai trazer lá do sistema da contabilidade. Então você vai colocar aqui, especificamente você vai selecionar o plano que você quer, por exemplo, um plano lá, o nome da empresa, você pega o nomezinho da empresa e coloca aqui, copiar os seguintes integrações. Vocês vão copiar todas as integrações de CFO, de serviços e impostos. Vocês podem clicar em copiar integrações, que ele vai copiar de um plano específico para outro, tá bem? Inclusive, pessoal, aqui em cadastros de tabelas, os cadastros de CFO, uma vez que você configurou um CFO, por exemplo, você identificou lá que os CFOs é 510102, 520102, são vários CFOs. Eu preciso verificar e fazer a cópia em cada um deles. Por exemplo, se forem CFOs de venda, você pode verificar aqui na integração contábil. Essa integração ela também vai servir para um outro CFO, não tem problema. Você aqui, quando identificar, você pode clicar em copiar a integração, que ele vai dizer para você, certo, você identificou a origem aqui, o CFO 510102, você quer copiar para qual CFO? Eu posso colocar aqui, por exemplo, 520101. Ele vai identificar, por exemplo, a devolução. Então, o que eu quero copiar? Eu quero copiar a integração contábil, por exemplo, ou o livro caixa. Vou dizer aqui só integração contábil e clico em copiar. Então, ele faz a cópia de tudo que eu lancei dentro desse CFO para que eu consiga, por exemplo, já ter as configurações naquele outro CFO que eu identifiquei, tá bom? Bom, pessoal, esse daqui foi o nosso vídeo específico, tá? Sobre integrações. Vocês viram aqui comigo como fazer essas integrações do sistema da escrita fiscal para o sistema da contabilidade. Então, nos próximos vídeos nós vamos ver as próximas integrações também, tá bom? Te vejo lá. Tchau, tchau.